Nos últimos dias, o cenário nacional de League of Legends simplesmente pegou fogo por causa de uma denúncia muito séria de assédio sexual que teve como protagonista o jogador Forlan, campeão brasileiro do CBLOL do segundo split de 2017 pela T1, também o ex-pro player da CNB, PEN e Bigods, Hakim, além do multicampeão brasileiro BRTT. Pois é, muitos nomes pesados para o cenário e que se viram envolvidos nessa que certamente foi uma das maiores tretas das suas carreiras. Tudo começou através desse tweet publicado pelo Hakim em seu Twitter, onde ele dizia: "Hoje tive o desprazer de presenciar uma pessoa conhecida no cenário por assediar mulheres fazer isso com uma pessoa próxima minha. Não preciso explanar quem foi, mas me segurei muito para não fazer besteira na hora, até porque sempre fui um cara que evita tretas. Mas tenho zero tolerância com alguém que faz isso. Assédio é crime, não tolerem isso. Pra quem tá falando que não fiz nada, confrontei na hora, mandei mensagem para as pessoas responsáveis e a pessoa na mesma hora foi expulsa do lugar. Não é porque não estou expondo o nome da pessoa que não tô fazendo nada." Então, num primeiro momento, ninguém sabia quem era o assediador e quem era a vítima. Mas não demorou muito para as pessoas especularem até chegar no ponto de descobrir que se tratava do jogador Forlan. Rapidamente, a notícia saiu nos principais veículos de informação dos esportes eletrônicos, como por exemplo o eSport TV, que publicou: "Forlan é demitido da T1 após ser acusado de abusar de 2 mulheres em festa", e também no Mais Esportes, que publicou: "Forlan é expulso da T1 após ter sido acusado de assédio". Muito tempo depois, a gente ficou sabendo que uma das vítimas de assédio foi justamente a namorada do Hakim, o que deixa ainda mais fácil de entender por que ele ficou tão revoltado, por que ele precisou se segurar tanto. É claro que não precisaria ser a namorada dele para ele ter essa atitude, mas sendo a namorada dele fica mais fácil ainda de entender. E antes que essas duas pessoas diretamente envolvidas com a situação, no caso o Forlan e a namorada do Hakim, prestassem os seus depoimentos, a internet estava bem dividida, com narrativas vindo de todos os lados. O que se sabia até então é que esse episódio do assédio teria acontecido em uma festa realizada na casa do jogador BRTT e da sua mulher. Os relatos diziam que os dois haviam sido informados pelo Hakim de que Forlan havia assediado 2 garotas na festa e prontamente BRTT expulsou ele. Na sequência, o Forlan tentou voltar para a festa para se explicar e também para pedir imagens das câmeras de segurança, porém ele obviamente não foi bem recebido e acabou não conseguindo resolver nada. O Hakim também denunciou o caso de assédio do Forlan para o CEO da T1, que em pouco tempo acabou expulsando o jogador, que tinha contrato até 2021, da equipe. A nota oficial da T1 dizia o seguinte: "Por estar envolvido em mais uma situação polêmica que atinge negativamente não só a organização, mas seus colaboradores e parceiros, hoje anunciamos o desligamento do atleta Alanderson Gomes, conhecido como Forlan, e o agradecemos por todos os serviços prestados. A T1 sempre trabalhou com transparência perante seus torcedores e o cenário de eSports, e repudia qualquer tipo de assédio. Nós acreditamos que casos como esse devem ser levados ao conhecimento das autoridades competentes para que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados." No momento em que Forlan foi expulso do seu time, não havia de fato nenhuma prova contra ele. Depois disso, Forlan gravou um vídeo dando a sua versão da história, onde ele basicamente negava todas as acusações. Ele disse que não tinha feito nada disso, que ele se lembrava muito bem de tudo que ele tinha feito na festa e que ele sabia que não tinha feito isso que estavam acusando ele. Nesse vídeo ele mais uma vez pede as imagens das câmeras de segurança, porém a própria Caju, que é a dona da casa onde a festa aconteceu, respondeu um tweet que perguntava para ela: "Qual é? Vai liberar as imagens ou vai dar causada?" E a Caju disse: "Desculpa, anjos, vocês são loucos? Não existem câmeras dentro da minha casa. Eu não conheço alguém que tenha câmeras dentro da própria casa. Não espero que quem entra na minha casa faça qualquer coisa que eu precise de câmeras para olhar depois." Então, aparentemente, não haviam câmeras apontadas para o local onde o incidente ocorreu. Segundo o relato da Gi, namorada do Hakim, o episódio se deu num semi-corredor que ficava entre a piscina, a cozinha e uma sala. Pelo relato do Forlan, ele estava na área da piscina junto com seus amigos. Eu não conheço o ambiente, é claro, mas pelo relato dos dois, me parece que esse corredor e a piscina ficavam mais ou menos próximos. Algumas pessoas disseram que existem câmeras na casa do BRTT que estão apontadas para o lado externo, possivelmente onde fica a piscina.
Mas é possível sim que, mesmo que existam câmeras ali, o corredor seja um ponto cego onde não tem como verificar. Então, basicamente, se o que a Caju disse é verdade, a gente não tem como verificar imagens que comprovem o ocorrido. O que nós temos nesse caso é o relato de 2 vítimas que possivelmente foram assediadas contra o relato do possível assediador. E é justamente por isso que esse é um caso tão complicado. A natureza do caso é complicada. A gente tem basicamente a palavra de uma pessoa contra outra. Pelos depoimentos dados, fica muito claro que nem Caju, nem BRTT e nem mesmo Hakim viram o episódio do assédio acontecendo. Porém, é completamente compreensível que o Hakim acredite com todas as suas forças, uma vez que foi a namorada dele quem fez a denúncia. Isso aí eu não... Cara, não tem nem como julgar. Se fosse minha namorada me contando uma coisa dessas, eu também acreditaria com toda certeza. Então, vamos continuar analisando o relato do Forlan para em seguida passar para o relato da Gi. Além de ter negado as acusações, o Forlan também acabou chorando, se emocionando no relato dele. Podemos dizer que houve uma dose de vitimização aí, mas diria que também é compreensível, uma vez que o cara está sendo acusado por todo mundo, certamente também está recebendo bastante rage, está recebendo ameaças, a gente vai ver mais pra frente, que tem pelo menos uma coisa que comprova que de fato ele e as pessoas ao seu redor estão sendo ameaçadas. Então no depoimento ele fala como foi muito difícil chegar até ali, que ele já chegou até a morar na rua, fala que o pai dele é pastor, né, o que não parece ter muito a ver com a situação. E ele fala bastante também que estava com a sua namorada no rolê. E eu recebi também alguns depoimentos em off de pessoas que estavam na festa, mas preferiram manter os seus nomes também ocultos, de que de fato, sempre que eles viram o Forlan, ele estava junto com a namorada. Porém, aqui a gente também tem mais um ponto controverso. Depois de toda essa polêmica, a namorada do Forlan terminou com ele e fez um semi-exposed no Twitter. A primeira coisa que ela fez foi postar prints de mensagens que estavam enviando para ela, que confirma o que o Forlan disse sobre ameaças. Afinal de contas, se até a namorada dele, que depois se tornou ex-namorada, estava sendo ameaçada, é bem plausível que os pais dele, a irmã, eu não lembro se ele falou irmã, acho que a irmã também, e, obviamente, ele próprio. Enfim, nos prints da ex-namorada do Forlan, a gente lê o seguinte: não tem vergonha de namorar um abusador, não? Ô vagabunda, não tem vergonha não? Yaya, me responde, é muito importante. Tem gente falando que vai atrás de você, toma cuidado, sei que você é uma pessoa boa. Como que é namorar um assediador? E depois de postar esses prints, ela disse: mano, difícil demais ter que ler que a culpa é minha por ter passado tanto tempo numa relação que eu não conseguia sair. Tem certos assuntos que eu não consigo conversar nem com a minha família por ter trauma e agora eu tive que ver meninas rindo do que eu passei como se fosse engraçado. Pois é, eu falei semi-exposed porque o que ela disse aqui é muito genérico. A gente também não vai se ater muito a esse fato porque, bom, primeiramente não tem muito o que analisar aqui e segundo que esse não é o tópico principal do vídeo. Mas ainda assim é importante comentar, afinal de contas ela deu a entender que estava num relacionamento abusivo porque ela não conseguia sair desse relacionamento. Agora, é preciso ponderar também como está a cabeça de uma menina que está vendo o seu namorado ser acusado de assediar 2 garotas em uma festa que inclusive ela estava presente por milhares de pessoas, depois de também ser muito atacada simplesmente por namorar ele. Bom, eu acho que não é muito difícil você se colocar nessa situação. Se você é homem e estivesse com a sua namorada em uma festa e começassem a dizer que você passou a mão em alguém, a sua namorada provavelmente não ficaria muito feliz. Não importa o quanto ela confia em você, isso provavelmente traria algum problema para vocês. Da mesma forma que se você for uma garota e alguém começar a espalhar por aí que você passou a mão em outros caras, o seu namorado também não ficaria muito feliz. Eu acredito que na maioria das situações realmente a pessoa ficaria assim, muito inclinada a terminar o relacionamento. Agora eleva isso num potencial onde tem milhares de pessoas falando isso, inclusive te ameaçando. Pois é, dadas as circunstâncias, eu acho muito difícil julgar o que realmente se passou nesse relato aí da ex-namorada do Forlan, mas ao que tudo indica, de fato, durante a festa, enquanto eles ainda namoravam, eles estavam mesmo juntos na maior parte do tempo. Basicamente foi isso que o Forlan disse, então agora vamos analisar o depoimento da Gi. Ela claramente estava muito abalada enquanto dava o depoimento, ela chora literalmente durante todo o relato. Eu vi muitas pessoas comentando que a reação dela era até desproporcional pelo que aconteceu, afinal de contas teria sido uma mão na bunda, mas até aí as pessoas realmente reagem de formas muito diferentes em determinadas situações. É claro que muitas garotas no lugar dela teriam virado e dado um tapa na cara do moleque que fez isso. Talvez tantas outras não tivessem ligado, não tivessem se importado tanto. Ou algumas poderiam ter se importado, mas simplesmente não se abalaram tanto assim. No caso da Gi e de provavelmente outras tantas garotas, ela realmente ficou bem abalada com aquilo, se sentiu terrivelmente mal, dá pra ver isso no depoimento dela. E enquanto chorava, ela tentou
tentava contar o que aconteceu. Ela disse que estava naquele semi-corredor, assistindo algumas pessoas jogarem cartas na sua frente. Eu assumo que o Hakim estava jogando carta. Ninguém falou isso. Eu só tô assumindo porque ninguém falou onde o Hakim estava nesse momento. E talvez pra Gi estar ali parada assistindo pessoas jogarem carta é porque o namorado dela estava jogando também. Pra mim faria sentido. E isso também explicaria por que o Hakim não viu o ato acontecendo no mesmo momento. Mas é apenas uma especulação e também não faz tanta diferença assim. É só para tentar realmente visualizar o ocorrido. Então ela estava ali junto com a sua amiga parada observando as pessoas jogarem, até que ela sente alguém passando por trás dela e apertando a bunda dela. Pelo que dá a entender, ela fica meio assustada, ela olha para a amiga dela, vê que a amiga dela tá com a mesma reação de susto, então elas meio que entendem, né, que as duas passaram pela mesma coisa ali. Na sequência, elas se viram e identificam quem havia feito isso. E esse é um momento um pouco questionável no depoimento da Gi, porque ela diz que reconheceu, né, identificou que tinha sido Forlan porque ele estava olhando para elas. Mas enfim, segundo ela, foi nessa hora que elas perceberam quem tinha feito isso, e aí, obviamente, ela foi contar pro namorado dela. Afinal, faz todo sentido. Um cara passou a mão na bunda dela, ela viu quem foi, ela estava assustada, preocupada, realmente se sentiu muito mal com toda a situação, foi procurar o namorado para contar. E aí, também, obviamente, o Hakim ficou extremamente irritado com o que aconteceu, foi lá tirar satisfações e acabou gerando tudo aquilo que a gente já viu aqui. Até aqui, eu praticamente só narrei os fatos. Agora eu vou começar a dar um pouco da minha opinião sobre o episódio. Então, antes de mais nada, eu acho interessante falar que eu já mudei de opinião sobre esse caso umas 5 vezes pelo menos. Afinal de contas, as notícias foram chegando aos poucos. Primeiro a gente não sabia quem era o suposto assediador. Depois a gente não sabia quem eram as supostas vítimas. E eu tô usando a palavra suposto simplesmente porque o caso ainda não foi legalmente julgado. Então, perante a lei, eu não posso chamar o Forlan de assediador. Afinal, ele não foi condenado por isso. A Gi, junto com o Hakim, BRTT e Caju, já registrou um boletim de ocorrência. Isso foi levado até a justiça. Então, sim, o caso será investigado. Por enquanto, ainda não foi. E querendo ou não, a gente está falando de um caso que não tem evidências muito fortes, tirando o relato das pessoas envolvidas. Por isso, é muito fácil você mudar de opinião quando escuta o relato de um lado, depois o relato de outro, quando você não sabe quem fez, não sabe quem foi que sofreu com isso, depois você descobre, enfim. Tudo isso foi fazendo mudar de opinião enquanto eu ia pesquisando sobre tudo isso que tinha acontecido. O Forlan tem um histórico que pesa contra ele, e isso foi muitas vezes utilizado de argumento contra ele, inclusive. Muitas pessoas falaram que ele já esteve envolvido em muitos episódios, inclusive muitas pessoas começaram a aumentar tudo isso depois. Realmente, a narrativa não estava nem um pouco favorável para ele. A gente teve aí a namorada dele terminando o relacionamento e dando aquele semi-exposed. A gente teve a nota da T1 falando que não era o primeiro caso de polêmica em que ele se envolvia. Muita gente citou o episódio com a Gabruchona, então eu acho que vale a pena falar sobre isso aqui. Também citaram muito um episódio relatado pelo Skipinho, onde o Forlan teria feito a mesma coisa com a mulher dele e de um outro cara. E aí, até alguns tweets aleatórios começaram a entrar na conta do Forlan, como por exemplo o Vevert, que falou alguma coisa dizendo que ele tinha passado por uma situação parecida e as pessoas interpretaram que tinha sido o Forlan de novo, mas não, o caso dele não tem nada a ver, foi com outras pessoas. Pois bem, então vamos falar um pouco desse histórico do Forlan. Primeiramente, o caso da Gabruchona. Resumidamente, Forlan e Gabruchona já tiveram um rolo, eles já ficaram, um tempo depois eles se encontraram numa festa e brigaram lá. Isso gerou uma grande polêmica, a Gabruchona foi para as redes sociais depois atacar o Forlan de tudo quanto é jeito, mas naquele episódio as pessoas ficaram mais do lado do Forlan, disseram que a Gabruchona estava mentindo, e justamente por isso, agora nesse novo episódio, muitas pessoas estão voltando no episódio da Gabruchona para falar, tá vendo, quando uma mulher que fala ninguém acredita, agora acreditaram porque foi um homem que falou. Então, na minha opinião, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acontece que a Gabruchona, de fato, não tem credibilidade alguma para falar desse tipo de coisa. Eu mesmo já analisei uma treta com a Gabruchona que está toda pública e que qualquer um pode analisar também entrando nos meus vídeos, onde fica muito fácil de ver que ela mente descaradamente para defender a narrativa dela. Isso não é uma opinião, é um fato. Você entra no vídeo e confirma lá que ela sim mentiu. Mas de qualquer forma, a gente tem o relato do CEO da T1 que investigou o caso com a Gabruchona na época, afinal de contas, o Forlan era funcionário dele, então ele precisou investigar e ele contou o que aconteceu. Ele disse: há alguns meses veio à tona outro caso envolvendo o Forlan e a realidade do caso é que era um homem e uma mulher que já ficaram e se desentenderam. 2 ex-ficantes, ao se encontrarem na balada, que se desentenderam numa conversa verbal acalorada. E isso foi comprovado, ele usou a palavra comprovado, por pessoas que estavam com ele e pessoas que estavam com ela e tomamos as medidas devidas internamente.
Ou seja, ele buscou os depoimentos das pessoas que estavam do lado do Forlan e das pessoas que estavam do lado da Gabruchona e foi comprovado que simplesmente foi uma discussão bilateral no meio de uma festa, o que não tem absolutamente nada a ver com o caso de agora. Pode servir como prova de que Forlan tem um temperamento complicado, pode servir como prova de que ele se mete em confusão no meio de uma festa, o que também não significa que ele faça isso sempre. Muitas pessoas já perderam a cabeça uma ou outra vez, pontualmente, e isso não significa que elas são assim. No entanto, mesmo ignorando esse episódio, eu sempre ouvi de bastidores que o Forlan não tinha uma reputação lá muito boa, então o tempo todo eu sempre fiquei com o pé atrás com ele. Afinal de contas, de fato, o histórico pesa contra ele sim. Ainda que nesse episódio com a Gabruchona não tenha sido nada, é estranho que ele também tenha se envolvido em outro caso muito parecido com o Esquipinho. Ele falou o seguinte em resposta ao tweet do Hakim antes mesmo que a identidade do Forlan fosse revelada. Você acredita que é o mesmo, família Madeira? Você acredita que fui perguntar no privado e é o mesmo daquela vez? Acho que o que eu fiz foi pouco. Agora tô irritado. Moleque responsável do caramba. Tá faltando um pouco de educação ou uma boa lição. Cuidado pra não trombar com a filha de ninguém pesado. Não sabe beber, não beber. Se não consegue se controlar, é melhor pedir um médico e fazer um tratamento antes que vá preso ou pro hospital. Esse cara teve a coragem de assediar a minha esposa e a do Brisa. Mesmo depois de ser avisado por ambos, eu e ele, e o filho da mãe ainda teve a coragem de passar a mão na perna da esposa do Brisa. Aí era pra ter dado o estouro, mas como a carcaça era fraca e tava podre de bêbado, é complicado. Pois é, aqui a gente tem uma situação realmente bem parecida. Mais uma vez eu enfatizo, o histórico pesa contra ele. No entanto, é mais um episódio onde a gente só conta com os relatos das pessoas que estavam ali envolvidas, o que não significa que seja mentira, só significa que a gente não tem como confirmar a veracidade. Mas é sim muito estranho que a mesma pessoa esteja envolvida nesses 3 episódios. É possível usar o argumento de que ele poderia ter aprendido a lição nesse episódio com o Esquipinho, e isso seria um argumento para justificar que ele não faria isso de novo depois de já quase ter se dado mal uma vez fazendo isso. Mas é claro, a gente também pode usar o argumento de que isso comprova a índole dele e que se ele fez uma vez ele poderia fazer outra. Ou seja, é um indicativo, mas de forma alguma é uma prova. A gente não pode pegar isso aqui e falar pronto, tá provado, Forlan é culpado. Mesmo que uma pessoa tenha roubado 5 lojas diferentes, não significa que ela automaticamente é a culpada de roubar uma 6ª loja porque ela é uma das suspeitas. Significa, é claro, que ela é muito provavelmente a culpada, você deve investigar, mas você vai precisar pegar as provas para poder de fato condenar a pessoa. Porque ainda que seja muito improvável, é possível que a pessoa tenha roubado 5 lojas e na 6ª vez não tenha sido ela. Ela acabou apenas sendo falsamente acusado ou alguma coisa assim. Ao menos isso é uma análise fria e ponderada da situação. É claro que se você perguntasse só a minha opinião, eu diria não. O cara roubou 5 lojas e agora não foi ele? Praticamente impossível. A mesma coisa com Forlan. Ele já esteve envolvido nesses outros escândalos e agora ele acabou sendo uma vítima das circunstâncias? É difícil de acreditar. É improvável, sim. Mas não é impossível. E esse é um ponto muito importante. Mesmo que depois de analisar o caso, você tenha 95% de convicção de que o Forlan é culpado. E se esses 5% forem os corretos? E se ele não for o culpado? Vale o risco condenar uma pessoa, execrá-la publicamente, ameaçar a família dele? Isso é errado mesmo que ele seja culpado, é claro. Mas vale o risco jogar o moleque na fogueira dessa forma, fazer ele perder o emprego e acabar com toda a carreira dele por causa de algo que, querendo ou não, não se tem certeza? Voltando agora para o depoimento da Gi. Eu tenho muita convicção de que sim, ela foi assediada ou no mínimo que ela sentiu alguma coisa passando na bunda dela. Eu realmente acredito que ela acredita que foi assediada. Eu apenas tenho dúvidas se ela identificou a pessoa certa. É possível que a Gi esteja falando a verdade, eu acho que tá, mas ao mesmo tempo também é possível que o Forlan seja inocente, porque existe a possibilidade de tudo isso ter sido um mal-entendido. Como eu falei em outro momento do vídeo, eu recebi 2 depoimentos anônimos. Eu não posso confirmar a veracidade desses 2 depoimentos, eu não posso provar para vocês que eu recebi esses depoimentos. No entanto, acredito que se vocês forem atrás, talvez vocês encontrem alguma coisa desse tipo. Mas as pessoas pediram para não serem identificadas, então eu preciso cumprir com a minha palavra também. Enfim, nesses relatos, as pessoas disseram que todos na festa estavam bem alcoolizados, inclusive a namorada do Hakim. Não foi dito explicitamente, mas deu a entender que estava todo mundo, além de alcoolizado,
sob o efeito de outras substâncias tóxicas também. O ambiente aparentemente era bem escuro, esse semi-corredor que a Gi citou era bem apertado, e essas pessoas disseram que a galera estava se esbarrando por lá e que isso pode sim ter sido um mal-entendido, alguém pode ter esbarrado nelas, ou alguém pode até mesmo ter assediado elas, mas não ser a pessoa certa, não ser realmente o Forlan. Afinal, por mais que a Gi demonstre ter convicção de que foi ele no seu relato, ela também deixa claro que ela entendeu que foi ele porque olhou para aquela direção e ele estava olhando para elas de volta. Isso pode ser um indicativo, mas novamente não é uma prova, então ainda existe a possibilidade de que o Forlan não seja culpado. Pelo menos essa é a avaliação que eu faço com o que foi disponibilizado até o momento. Eu acho que tanto o Forlan quanto a Gi passam uma boa dose de verdade nos seus relatos, acho até o relato da Gi mais sincero que o dele. Eu acho que o histórico da Gi e do Hakim é extremamente favorável para eles também, porque até onde se sabe eles não se envolvem em polêmicas, eles não parecem ser o tipo de pessoa que iam comprar uma briga a troco de nada, porém eles podem ter se enganado. Eu não acho que eles estão fazendo isso de má fé de forma alguma, e eu consigo compreender totalmente tanto a frustração dela, o sentimento de angústia dela, quanto o sentimento do Hakim. Eu consigo entender isso, mas eu também pondero que pode ser que uma injustiça esteja sendo feita nesse caso, porque não dá para se ter certeza de que foi mesmo o Forlan. O Hakim falou que o Forlan mentiu o tempo todo, e eu consigo entender também ele ter esse sentimento de que tudo que o Forlan estava falando era uma mentira, afinal o Forlan estava só negando tudo, mas pode ser que não seja mentira. Pode ser que, de fato, ele não tenha nem passado direito por ali, ou ele simplesmente passou ao mesmo tempo da pessoa, que talvez apertou a bunda dela. Ou pode ter sido ele que passou e esbarrou. Eu sei que a Gi deixa claro que foi um apertão na bunda, o que deixa mais complicado essa versão de que talvez tenha sido um esbarrão intencional, mas eu já tive a bunda apertada aí umas 3 vezes e não é tão fácil assim de identificar, a menos que tenha sido um senhor apertão, né, bem forte. Ainda mais se, de fato, ela estivesse sob efeito de alguma substância, então pode ter havido alguma confusão ali. E o que me faz pensar que talvez ela tenha se confundido e pode ter sido um esbarrão, um mal entendido, alguém que passou ali e estava muito apertado e passou esfregando o braço na bunda delas, né, dela e da amiga dela, é que tem um momento do depoimento dela em que ela fala: depois que eu percebi o que tinha acontecido. O que me leva a crer que ela estava em dúvida. Ela estava pensando, será que foi isso que eu senti mesmo? Será que alguém passou a mão na minha bunda? Será que realmente foi isso? Parece que ela teve um momento de hesitação, mas também pode ser simplesmente porque ela estava em choque, né? Pela forma como ela reagiu, também seria totalmente compreensível. Ela estava em choque, por isso que ela demorou para cair em si, né? Para se dar conta do que havia acontecido. Minha opinião final é a seguinte: eu acredito que a Gi sentiu alguma coisa, acredito que tem boa chance sim dela ter sido assediada. Eu tendo a acreditar bem mais nela do que no Forlan. Novamente, por mais que não seja uma prova, o histórico dos dois pesa muito mais a favor da Gi e contra o Forlan do que o contrário. Porém, eu ainda acho muito complicado, uma vez que não existe uma prova realmente cabal, algo contundente para que a gente possa se certificar de quem realmente está falando a verdade, ou talvez, né, se os dois não são uma vítima nessa história. Então, uma vez que não se tem certeza, eu acho muito complicado que alguém esteja correndo o risco de ser tão duramente punido por algo que pode não ter feito. Se o Forlan fez mesmo isso, se ele assediou essas meninas, eu acho que ele é realmente um babaca, ele deveria ser punido por isso. Deveria ser expulso do time, sim. Deveria perder na justiça. Não deveria ter a sua família toda sendo ameaçada ou mesmo sofrendo ameaça das pessoas, mas ele deveria se ferrar sim pelo que ele fez. Agora, o princípio da presunção de inocência existe por uma razão. É muito pior você correr o risco de punir um inocente do que correr o risco de deixar um criminoso, um culpado impune. É claro que o ideal é que nenhum aconteça, mas se existe alguma dúvida sobre o caso, é muito complicado você condenar alguém, principalmente se isso for trazer consequências gravíssimas como essa, né? Vai acabar completamente com a carreira profissional do cara, sendo que, por mais improvável que seja, ele ainda pode ser inocente. O que vocês acham? Será que vale o risco acabar completamente com a vida de uma pessoa, sendo que ela ainda pode ser inocente, apenas porque você acha que é muito provável que ela seja culpada? Eu entendo o sentimento das pessoas que estão envolvidas, o sentimento do Hakim, da namorada, da outra menina que foi assediada, até mesmo do BRTT e da Caju, porque é claro que quando você é a vítima, quando pessoas que você gosta são as vítimas, você vai querer que seja feita justiça. E também, talvez, eles que estavam lá, principalmente a Gi, tenha de fato toda a convicção de que sim, o cara é culpado. Então, poxa, ela vai querer que se faça justiça com toda certeza. Mas daqui de onde eu estou, vendo da minha posição,
eu não tenho certeza. Por isso, eu não vou condenar o Forlan, por mais que eu acho que seja mais provável ele ser culpado do que qualquer outra coisa. Eu acho que se não houver como provar que de fato ele fez isso, ele não pode ser condenado. Porque se existe uma chance de que ele seja inocente, a gente não pode correr o risco de condenar a vida de alguém dessa forma. Eu sei que para muita gente isso aqui vai soar passada de pano, eu realmente não tenho essa pretensão, eu simplesmente estou tentando fazer a análise mais fria, lógica e racional do caso possível. Se eu fosse deixar me levar pelo sentimento, seria muito mais fácil eu me colocar no lugar do Hakim, me colocar ali no lugar da menina que estava chorando copiosamente no seu relato. Seria muito mais fácil simplesmente falar, não, ele é um assediador, ele merece sim toda essa punição, não tem nem o que discutir. Porém, eu preciso ponderar que ainda existe a possibilidade dele não ser culpado, o caso vai a julgamento. Então eu acho importante trazer para vocês essa visão mais detalhada possível, para que vocês tirem as suas próprias conclusões, mas que principalmente vocês entendam que uma vez que o caso não está decidido, não passa de mera suposição. Ninguém aqui que está assistindo esse vídeo, talvez só se as pessoas envolvidas no caso estiverem assistindo, né? Mas todas as outras não têm certeza do que aconteceu, então não condenem uma pessoa por algo que vocês não têm certeza que ela fez. É isso. Essa é a minha opinião sobre o caso. Eu espero ter conseguido abordar todos os principais pontos dessa polêmica. Eu espero que tenha conseguido esclarecer para muita gente que ainda estava em dúvida ou para alguém que não tinha conseguido ver um lado ou ver o outro. Eu espero ter conseguido transmitir a informação e clarear as ideias dos meus espectadores. Eu realmente não tenho lado nessa história. Se eu tivesse um lado, seria o lado do Hakim, porque eu sou realmente um grande fã dele, admiro bastante ele, mas eu tô tentando ser o mais neutro possível. Enfim, por hoje é isso. Eu agradeceria muito se vocês conferissem os links ali embaixo na descrição. Na verdade tem um link só, mas você clica nesse link e aí vão ter vários outros links. E lá tem link pro meu Apoia-se, tem pras minhas músicas também, pras redes sociais. E vai me ajudar muito se você me der essa força. Deixa o seu feedback aí embaixo nos comentários, com muito respeito, por favor, sem atacar nenhuma das pessoas envolvidas no episódio. Compartilhe esse vídeo, por favor, para que mais pessoas entendam a complexidade do caso e possam ver melhor os dois lados. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito, também ativa o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado por assistir esse vídeo longo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui. Ah, droga, faltou falar uma coisa bem importante também, né? Antes que as pessoas comentem se foi injusto quicar o cara do time, antes mesmo que fosse comprovado se ele era culpado ou não. Bom, pelo relato do CEO da Team One, havia um acordo pré-estabelecido entre os jogadores da equipe que, caso eles se envolvessem em mais uma polêmica, as medidas seriam tomadas. Como o Forlan era reincidente e, bom, segundo o CEO, isso já estava pré-acordado com ele, e a Team One é uma empresa privada, eu acho justificável sim que ele tenha sido expulso por se envolver nessa polêmica, mesmo que ele não tenha culpa, talvez, né? De repente ele simplesmente estava lá na festa, acharam que foi ele, enfim, ele pode ser inocente, mas, bom, por uma fatalidade ele acabou se envolvendo nessa polêmica, inclusive talvez desconfiaram dele justamente pelo histórico dele, né? Mas de qualquer forma, se isso estava acertado entre a organização e o jogador, eu acho que ele tem todo o direito de desligar o jogador do clube, sim, até porque eu também entendo, né, da perspectiva de um gestor, de um empresário, que ele precisa fazer o que for preciso para tentar danificar o mínimo possível a imagem da empresa dele. Então, querendo ou não, o Forlan continuar na Team One naquele momento seria ruim, bem ruim, para a imagem da empresa. Por isso, eu compreendo a decisão de desligar ele do time, mas fica a dúvida. Se por um acaso provarem a inocência do Forlan, o que vai acontecer? Ele vai ser recontratado? Ele não vai? Ele vai continuar queimado no cenário? Mesmo que ele prove a inocência, as pessoas será que vão acreditar nisso? Ou ele vai ficar para sempre estigmatizado como um assediador? Enfim, era só esse adendo mesmo. Agora sim eu vou indo, valeu por assistir o vídeo, fui. Em cada fim de tarde, enquanto a noite